Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no canal Palavra de Deus. E pedimos a você que nos dê uma força, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha. É um canal simples, com um objetivo único de levar a Palavra de Deus. Queremos ler aqui alguns versículos no Salmo 103 para nossa meditação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Até o versículo 3. Eu posso testemunhar que é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, por essa razão, nós não podemos deixar de bendizer ao Senhor. Nós não podemos deixar de exaltar, de enaltecer o nome do Senhor. E hoje eu trago para vocês uma experiência vivida, uma experiência que eu vivi. No mês de abril de 2019, eu estava dormindo na minha casa quando eu tive um sonho diferente de todos os sonhos que eu já tinha tido. Por essa razão eu digo, eu tive uma revelação de Deus, um aviso de Deus para a minha vida. O Senhor é bom, o Senhor nos conhece. Aqueles que temem ao Senhor, Ele fala com essa pessoa. Aquele que ama ao Senhor, Ele dirige a vida, Ele orienta a vida dessa pessoa. Então, cerca de dia 15 ao dia 20, mais ou menos, de abril do ano de 2019, eu tive um sonho. Sonhei que chegava um homem na minha casa e eu estava dormindo na minha cama. E ele me chamava pela janela. Chamava pela janela e pedia para me sair para consertar a sua bicicleta. E eu dizia para ele, olha, eu não sei consertar a bicicleta. E ele insistia comigo. E eu ficava um tanto aborrecido com aquele homem. E no sonho era como se eu estivesse doente. No sonho eu estava doente com 2 parasitas apregados no meu corpo, sugando o meu sangue. E eu estava sentindo muitas dores. Um parasita estava aqui, no meu ombro. O outro estava aqui, na minha costela. E eram grandes. Não sei se você conhece sanguessuga. Era como se fosse sanguessuga. Mas era grande que enchia as mãos. Cada sanguessuga, cada parasita daquele que parecia sanguessuga, enchia a mão. E eu pegava assim e puxava com força, mas ele não saía. E a dor era tremenda. Eu pegava aqui na costela e puxava com força, mas ele não saía. A dor era grande. E quando esse homem chega insistindo para me sair para consertar a bicicleta dele, eu pensei, vou sair e vou dizer umas boas para esse homem. Porque eu já disse para ele que eu não conserto bicicleta. Então eu levantei da cama e quando eu ia saindo na porta do quarto, me veio à mente, não diga nada de grosseiro para ele. Só diga para ele que você não conserta a bicicleta. Então eu saí. E quando eu cheguei fora, na porta que dá para a rua, eu disse para ele, moço, eu não conserto bicicleta. Ele não me disse nada. Ele estava do meu lado esquerdo e ele deu a volta e veio para o lado direito. E ele pegou com uma mão e tirou aquele parasita, que era muito grande, encheu a mão dele.
e pegou com a outra mão e tirou outro parasita, que também encheu a mão dele. E mostrou para mim assim e disse: você está vendo isso? Isso são 2 parasitas. Eles estavam sugando o seu sangue. Eles iam lhe contaminar de bactérias e você ia morrer. Mas não se preocupe, você não vai morrer, você está curado. E aquele homem disse isso e foi saindo. Ainda hoje eu lembro as características, o perfil, a aparência daquele homem. Era uma presença muito agradável. Ele estava vestido com uma roupa bege, um bege bem clarinho, bem claro, e o tecido tinha um certo brilho. Olhei para os pés dele e ele estava de sandália, como se fossem umas sandálias antigas, de couro. Ele estava de sandália. Mas a roupa parecia um tecido muito bom, muito fino. E aquele homem saiu, e eu fiquei olhando, e ele saiu no portão da minha casa. E eu saí para ver e fiquei na calçada. Eu moro na Rua 13, no Parque Alvorada, Timor, Maranhão. E ele subiu na rua e eu fiquei olhando, e ele foi até quando sumiu. Quando ele sumiu, eu voltei, entrei para o quarto e deitei na minha cama. Na hora que eu deitei na minha cama, eu tomei aquele espanto e acordei. Era um sonho muito real. E era tão real que eu levantei depressa para ver se o portão estava fechado. E o portão estava fechado. Era realmente só um sonho. E quando eu acordei pela manhã, falei para minha esposa: eu não sei o que está vindo aí para mim, mas eu tive um aviso essa noite, que eu vou passar por um momento difícil na minha vida. E contei o sonho para ela. E ela disse: isso é somente um sonho. Eu disse: não, é um aviso de Deus. E eu contei para a minha família, para minhas irmãs e meus irmãos. E minhas irmãs disseram para mim: não, isso é só um sonho. Eu disse: não, isso é um aviso de Deus para mim. Um mês depois, no dia 20 de maio de 2019, eu estava na casa da minha irmã, conversando com ela e uma outra irmã, quando eu senti uma dor muito grande na região pélvica, aqui embaixo na barriga. Uma dor muito grande. E eu estava conversando com ela, sentado. Até aquele momento eu estava bem, eu não estava sentindo nada. Mas quando veio aquela dor muito grande, aquela dor horrível, eu me levantei, fiquei em pé e elas perguntaram: o que foi? Eu disse: eu estou sentindo uma dor muito grande. Como assim? De repente eu disse: sim, uma dor muito grande. E eu comecei a perder as forças, comecei a suar. E eu saí, nós estávamos na frente assim da casa, e eu saí, a porta da frente da casa estava fechada, a porta da cozinha fica de lado da casa, e eu fui pela porta da cozinha que estava aberta para entrar e procurar um lugar para me deitar, e eu não aguentei e me joguei na cozinha, me joguei no chão, e fiquei bolando no chão, suando, e aquela dor horrível, muito grande. E tive ali um pouquinho, levantei, saí, cheguei na sala de jantar, e me joguei no chão de novo porque eu não aguentava. E fiquei suando e rolando ali, e elas perguntando o que era, e eu dizia: não sei, só sei que eu estou sentindo uma dor muito grande. E eu levantei de novo e saí para outra sala para me deitar no sofá. E consegui chegar lá. E me deitei no sofá e fiquei suando, e aquela dor horrível, e elas me abanando e tal, né? E perguntando o que era, eu disse: é uma dor. Mas como assim? Eu disse: eu não sei explicar, eu senti de imediato. Senti agora, nesse momento que eu estava conversando com vocês. Então chamaram um sobrinho meu e ele me levou ao hospital no Parque Alvorada, aqui em Timor, no Maranhão. E chegando lá, contei para a doutora, disse para ela como era a dor, e ela disse: talvez seja cálculo renal. Eu vou lhe dar uma medicação aqui, intravenosa, e depois você procura um médico para fazer o exame. Você procura um urologista. É isso, né? Não sou muito acostumado com os termos médicos. E no outro dia eu fui. Fui na Avenida Teresina, Rádio Imagem. E lá
Conversei com o médico, falei para ele e ele disse, pode ser que seja rins, vamos fazer uma ultrassom. E foi feita a ultrassom. E a pessoa que fez a ultrassom olhou e disse, eu não estou vendo nada aqui. Né? Seus órgãos estão todos normais. Não estou vendo nenhuma alteração em nada. Mas aí já para o final do exame ela disse, parece, não digo com certeza, mas parece que tem uma pedra no seu rim, no rim esquerdo. E assim, voltei no outro dia para receber o resultado do exame. O médico pediu também exame de sangue, exame de urina, não deu nenhuma infecção de urina, nem nada. E no outro dia que eu voltei para receber o resultado, o médico disse, pareceu que tem uma pedra no seu rim esquerdo, mas não é certeza. Eu ainda quero que você faça uma tomografia computadorizada para nós podermos detectar melhor o que é isso. Então eu fiz. No outro dia fui e fiz essa tomografia computadorizada. Eu fiz e no outro dia eu fui pegar o resultado. Cheguei lá, que eu entrei e ele, com o exame na mão, ele disse, eu tenho duas notícias para você. Uma é boa, a outra não é boa. E eu fiquei, né? E ele disse, eu vou lhe falar primeiro a notícia boa. A notícia boa é que você não tem cálculo renal, você não tem pedra nos rins, seus rins estão normais. Ele disse, agora, a notícia que não é boa é que você está com diverticulite. Até aquele dia eu não sabia o que era isso. E ele explicou para mim. Diverticulite é a inflamação do divertículo. Divertículo é tipo uma pequena bolsa que forma na parede do intestino e ali acumula dejetos e inflama. E às vezes fica tão sério que ele rompe, ele fura e vaza algo para a cavidade. E isso pode gerar até a morte. E eu quero lhe dizer que o seu caso é muito sério. Está nessa situação, a ponto desse divertículo se romper. Ele disse, o tratamento é muito sério e você tem que correr no tratamento. Ele disse, olha, é tão sério que não é da minha área. Eu sou urologista e você vai ter que fazer um tratamento com me fugiu um pouco o nome agora, proctologista. Você vai ter que fazer o tratamento com o proctologista. E procure de imediato. Se você puder falar com ele hoje, ainda fale. E se não puder, o mais tardar amanhã. Porque o seu caso é muito sério e você tem que correr nesse tratamento. Você corre risco. E assim eu fiz. No outro dia, ele disse, é tão sério que eu vou passar um remédio para você, porque eu sei qual é o remédio. É um antibiótico muito forte e você vai ter que tomar. Compre logo que você sai daqui e comece a tomar. E leve a receita que eu passei para você aqui e mostre para ele. E diga para ele que eu passei, porque eu sei que o problema é muito sério. Eu sei da gravidade. E ele vai entender porque eu passei. E eu disse, tá bom. Saí, comprei o remédio e já comecei a usar. No outro dia fui falar com o proctologista e ele olhou a tomografia computadorizada e ele disse para mim, o seu caso é muito sério. Nós temos que correr no seu tratamento. E eu vou lhe dizer, você tem que fazer uma cirurgia de emergência, barriga aberta, com risco. Ele diz, não vou lhe enganar. Naquelas alturas, eu pensava muito na minha mente, será que eu não estou com um CA de intestino? Eles não querem dizer. Eu perguntei, doutor, me diga uma coisa, é algo maligno? E ele disse, não, se fosse, eu diria para você. Não é, mas apesar de não ser maligno, é muito sério. Você tem que correr, nós temos que correr nesse tratamento. Você vai ter que passar por uma cirurgia de emergência, barriga aberta, não pode demorar. E além disso, você está com dois problemas. No intestino, que é a diverticulite, e uma bolha de pus no reto. E vamos cuidar, antes que essa bolha de pus ela se rompa
e vaze para o seu intestino grosso, porque você pode ter uma infecção generalizada do intestino e morrer. E nós temos que ser muito rápido, mas eu ainda quero que você faça uma ressonância magnética. Se você puder fazer hoje ainda, faça. Eu estava falando com ele pela manhã. Quando eu saí de lá, a minha esposa ligou para a MedImagem para ver se dava para fazer naquele dia ainda. Eles disseram, ele tem que estar 7 horas no mínimo, não, 8 horas no mínimo em jejum. Eu tinha tomado café às 7 horas da manhã. Tomado café muito pouco, porque eu não estava comendo. E ele disse, suspenda a sua refeição normal. Você vai passar a comer mais coisa líquida. Mais uma sopinha bem rala mesmo, quase líquido mesmo. É o que você vai comer. E pouco, e coma pouco. Né? E ele disse, e faça essa ressonância magnética, se puder, hoje ainda, e me traga o resultado para nós marcar essa cirurgia. Para você fazer essa cirurgia, você corre risco, não vou lhe enganar. E eu fui fazer. E quando eu chego lá, que apresento a requisição do médico, o pedido para fazer essa tomografia, a pessoa que foi fazer a tomografia, uma mulher, não sei se doutora, mas ela olhou tudo lá e perguntou para mim, você está sabendo da gravidade do seu problema? Eu disse, estou. O seu médico lhe falou? Eu disse, falou. Ela disse, pois nós vamos fazer aqui o procedimento que ele pediu. Né? Vamos seguir à risca. E eu fiz essa ressonância magnética naquela máquina que muitos já conhecem. E quando terminou tudo, né, no outro dia pela manhã, eu passei lá, peguei o exame e voltei para o médico. E quando eu chego lá, que eu entreguei para ele, ele olhava para o exame, ele franzia a testa, ele cerrava os dentes e olhava, e pegava uma caneta e circulava, marcava em outro lugar, fazia uma setinha aqui, outro risquinho ali, acolá, ia lá no computador, olhava, voltava para o exame e sem me dizer nada. Ele passou mais ou menos, não sei, mas eu tenho a impressão que ele passou mais ou menos uns 5 minutos conferindo no computador, voltando para o exame, marcando, olhando tudo, até que certo momento ele falou bem baixinho, só como quem fala consigo mesmo, cerrando os dentes. Ele disse, vixe, já estourou. Bem baixinho, ele disse, vixe, já estourou. Quando ele falou isso, e eu formulei várias perguntas para fazer para ele, mas nesse dia eu fiquei mudo, eu não disse mais nada. Mas sempre eu me lembrava daquela palavra, daquele homem. Mas não se preocupe, você não vai morrer, você está curado. E depois ele virou-se para mim e disse, volte para casa, nós não vamos fazer a cirurgia. E eu várias vezes pensei em perguntar, por que, doutor? Mas não perguntei. Me veio assim um certo temor e eu não perguntei. Ele disse, eu vou fazer aqui um relatório. Ele disse, olha, se você sentir febre, procure uma emergência mais próxima da sua casa. Se você sentir dores mais do que o que você está sentindo, procure uma emergência mais próxima da sua casa. Se você evacuar sangue, procure uma emergência mais próxima da sua casa. Não deixe nenhum médico lhe atender sem ver esse relatório aqui, que eu estou lhe dando aqui. Eu olhei, não entendi nada, quase nada, porque eram só termos técnicos mesmo, assim, palavras, vocabulário da medicina. E eu não entendi muita coisa. E ele disse, mas não deixe nenhum médico lhe atender sem ver isso aqui. E eu disse, tá bom. Eu disse, doutor, e a alimentação continua a mesma? Ele disse para mim, fique à vontade, coma o que você quiser. Certo? Só que se você sentir qualquer um desses sintomas que eu falei, procure uma emergência médica. Né? Eu disse, tá bom, voltei para casa. E cada dia que passava, eu piorava. Eu sentia dores todas as horas do dia. Dia e noite.
eu sentia dores. Então, os dias foram se passando, e até que um dia, a minha esposa saiu para fazer compra no supermercado, e eu fiquei sozinho em casa. Ela foi com o meu filho, e eu fiquei sozinho em casa. E nesta hora que eu estava só, eu já estava no quarto, e eu me ajoelhei e orei, e pedi a Deus. Eu disse: Senhor, me cura dessa doença, ou me leva, mas não me deixa eu ficar assim. E eu falei com Deus ali. Depois a minha esposa chegou do supermercado e eu me deitei. Me deitei às 10h39. E dormi, coisa que fazia dias que eu não acontecia. Eu não conseguia dormir. Eu me levantava toda hora, eu passava uns 5, 10, no máximo 15 minutos deitado, eu levantava e saía caminhando, sentindo dores, aquela coisa toda. Mas nesse dia eu consegui dormir. E eu dormi. E quando eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei que alguém falava para mim e dizia: eu estou te diligenciando. Presta atenção, vou te mostrar através de uma mulher. E eu, naquele sonho, quando a pessoa me dizia isso, no final essa pessoa dizia: olha a hora. E eu tomei aquele espanto, acordei, peguei o celular, olhei a hora, eram 12h39. 12 horas da noite. E 39, ou seja, 39 minutos do novo dia. E eu fiquei pensando naquele sonho e tornei a dormir, coisa que não fazia dias que não acontecia. E quando eu dormi, eu tornei a sonhar. Eu sonhei que a minha esposa pegava o meu órgão, o intestino, né, que é um órgão, pegava o meu intestino, pendurava num gancho e pegava um instrumento cirúrgico bem comprido, da ponta bem fininha, e ficava cortando algumas coisas e tirando. E ela dizia para mim: aqui tem muita coisa podre. E eu estou tirando, eu estou limpando. E eu deitado na cama, olhando para ela fazer aquele serviço e sentindo muitas dores. E ela tirava, até que ela disse: estou terminando. Está ficando tudo limpo. E quando depois ela dizia para mim: terminei, agora sim, está limpo, não tem mais nada podre. E quando ela dizia assim, no sonho eu não sentia mais dores, eu me sentia bem. Aí eu ouvi a voz falando comigo: olha a hora. E eu tomei aquele espanto, acordei. Eram 2h39. 2h39. E eu fiquei pensando naquele sonho. Só que os dias foram passando e eu continuo sentindo dores. Eu continuei com as mesmas dores e não conseguia dormir, nem de noite, nem de dia. Não ficava muito tempo sentado, não ficava muito tempo deitado, não ficava muito tempo em pé. Era incômodo, eram dores e não conseguia evacuar nada. E muitas dores, parece que tudo estava podre dentro da minha barriga. E os dias foram se passando e eu fui piorando. Até que um dia pela manhã eu levantei e orei ao Senhor. E disse: Senhor, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Mas não me deixe eu ficar assim. E na minha oração eu disse: Senhor, eu vou chamar o pastor Humberto para ele orar por mim, para ele me ungir e orar por mim, para o Senhor me curar ou me levar. Perdoa minhas faltas, perdoa os meus pecados, se não é para o Senhor me curar, e me leva. E assim eu fiz. De manhã eu levantei, liguei para o pastor Humberto e pedi a ele que queria que ele me ungisse e orasse por mim, para Deus me curar ou me levar. E ele veio, e ele orou por mim, me ungiu e orou por mim.
E naquele dia que ele me ungiu e orou por mim, eram mais ou menos 4:30 para 5 horas da tarde. E eu, depois das 6 horas da tarde, eu senti vontade de ir ao banheiro. E eu fui, e pela primeira vez, depois de muitos dias, eu consegui fazer alguma coisa. Mas quando eu me levanto do vaso, que eu olho para o vaso, era pus, somente pus, nada de fezes. E assim, eu passei a noite, mais ou menos de 15 em 15 minutos, eu corri para o banheiro e botava pus. E passei 2 dias completo correndo para o banheiro de vez em quando, botando pus, evacuando pus, nada de fezes. Depois de 2 dias evacuando pus, eu continuei correndo para o banheiro e evacuando fezes. 2 dias, mais ou menos de 15 em 15 minutos, no máximo 30 minutos, eu corria para o banheiro e evacuava fezes. E depois de 2 dias evacuando fezes, a última vez que eu evacuei, eu senti um alívio. E daí para frente não senti mais dores. E fiquei totalmente curado. Até hoje, está com 5 anos. Vai completar agora no dia 20 de maio de 2024. Vai completar 5 anos que eu estou curado e nunca mais senti nada. O Senhor Jesus me curou. Está a confirmação aqui da palavra de Deus. Quando o salmista diz aqui no Salmo 103, versículo 4, ele diz, versículo 3, ele diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estaria morto. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já teria sido sepultado, mas o Senhor me curou. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ele perdoou os meus pecados quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário e me curou dessa grande enfermidade que o médico me despachou. Só depois eu fui entender que ele estava naquele dia me despachando porque já tinha estourado. E eu não fiz cirurgia. E ele disse que se estourasse, eu seria contaminado de bactérias e eu morreria. E o Senhor limpou, o Senhor tirou, o Senhor me curou, porque Ele pode fazer isso. E Ele fez. É por isso que nós devemos bendizer ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que redime a tua alma. É Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É o Senhor. Por isso eu convido a você, nessa hora, nesse momento, para receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque só Ele é salva. Só Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para nos remir, para nos purificar, para nos perdoar e nos curar de toda e qualquer enfermidade. Aceite a Jesus em sua vida. Ele é bom.